Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franju. Nessa videoaula estarei mostrando para vocês como funciona a estrutura de decisão escolha caso. Para melhor explicar, criei um fluxograma para a gente entender a lógica por trás dessa estrutura de decisão. Então vamos iniciando sempre o programa no fluxograma. Com isso, eu tenho as entradas de dados. Vou jogar um número 1, número 2, que é qualquer valor que eu vou jogar nessas duas variáveis, o resultado que eu vou estar jogando depois e o operador, que na verdade é um fluxograma de uma calculadora que eu vou estar criando aqui, que é o programinha que a gente vai fazer no pseudocódigo Portugal. Com isso, ele vai jogar o nosso operador para decidir o que eu vou jogar lá dentro. Estou inserindo as informações, joguei um operador lá dentro. Primeira verificação que ele vai fazer, se o operador que eu coloquei é o mais. Se for o mais, é o valor verdadeiro. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai somar o número 1, o número 2 que eu estarei atribuindo, jogando lá o valor. Com isso, ele vai somar e jogar na variável resultado, atribuindo isso. No caso, ele vai jogar o resultado, a somatória dentro dos dados de saída, que é o meu resultado, e finaliza o programa se isso tudo for corretamente certo, se eu jogar o mais. Caso não é o mais que eu joguei lá no operador, vai dar falso, então ele vai para a próxima condição. O próximo caso é o menos. Se não for o mais que eu escolhi, pode ser o menos. Se for o menos, se for verdadeiro, ele vai fazer a subtração do número 1, número 2 que eu estarei jogando e vai atribuir o resultado da subtração na variável resultado, que com isso no dado de saída vai dar o meu resultado e finaliza o programa também. Caso não seja o menos, vai para o próximo, vai dar falso e com isso ele vai para o próximo caso, que é multiplicação. É multiplicação também que eu joguei? Mesma coisa. Ele vai fazer a multiplicação do número 1, número 2. Fazendo a multiplicação, ele vai jogar o resultado dentro da variável resultado e vai dar a saída do resultado que for. E finaliza o programa. Caso não seja também a multiplicação, vai dar o valor falso, ele vai para o próximo caso, que é o caso da divisão. Se for divisão, ele vai lá, faz a mesma coisa no valor verdadeiro. Pega a nota 1, a nota 2, né? Nota não, perdão. O número 1, o número 2 que eu vou estar jogando, ele vai dividir e atribuir esse resultado na variável resultado. Com isso, na saída vai dar o resultado e termina o programa. Então, é essa maneira que funciona a estrutura de decisão escolha caso. Em alguns programas, o que acontece? Se não for nenhum dos três, ele já vai dar o término do programa, ele finaliza, porque você jogou um valor ou um operador que não existe. Então, ele passou pelos 4, deu falso, então ele vai terminar o programa e vai dar uma mensagem de erro, alguma coisa que você tratou. Então, esse é um fluxograma para a gente entender como funciona o escolha caso. Então, a gente vai botar na prática como é isso aí, no pseudocódigo Portugal, para a gente entender melhor, ok? Então, vamos para a aula. Estou com o meu Visual aberto, criei um algoritmo para vocês entenderem essa função escolha caso. O algoritmo que eu criei, eu coloquei com o nome de calculadora aqui nessa parte do algoritmo. Declarei umas variáveis para ela, número 1, número 2, resultado. Que tipo é que eu criei essa variável? Coloquei real. Criei outra variável chamada operador, que eu defini ela como caractere. Certo? Aqui dentro do início, eu coloquei aqui escreva, digite o número do seu primeiro, né? O primeiro número que você vai estar fazendo a calculadora. Ele vai ler o número 1 e vai adicionar o número que eu estou jogando. Coloquei um número, ele vai colocar aqui dentro. Aí ele vai pedir para eu colocar a minha operação dentro do operador. Vou colocar dentro do operador um caractere, então ele já vai estar preparado para receber um caractere. Muito bem, próximo passo ele vai pedir para me digitar o segundo número, ele vai jogar dentro do segundo número. Essa calculadora, estou utilizando a estrutura de decisão se, então e se não. Nessa situação, eu estou utilizando 4 estruturas de decisão, tá vendo? Ó? Estou utilizando 4
e funciona o meu algoritmo perfeitamente. Ótimo, esse é o objetivo. Você faz um algoritmo que funcione. É essa situação. Vamos ver funcionando? Está aqui. Ele vai pedir para me digitar o primeiro número. Digitei. Vou colocar o meu operador. Vou colocar aí mais. É um caractere. Tá? E 6. Ele vai somar para mim. Resultado deu 9. Beleza. Mas você vendo bem, levando o pé da letra a situação de escolha caso, esse algoritmo está meio que bagunçado, tem muita decisão, sabe? É uma coisa meio que feia de se ver. Então a gente pode deixar um pouco mais bonito esse algoritmo, que é aí que vem a opção do escolha caso. Então você tem certos momentos, né? Como você consegue identificar que um algoritmo você vai utilizar um escolha caso, né? Que vamos supor, aqui como a gente está utilizando o Portugal é o escolha caso, mas vamos supor PHP, JavaScript ou até o Java é o switch case que a gente utiliza. Então você tem que entender em que situação eu vou utilizar a estrutura de decisão switch case. E é nessa situação aqui desse algoritmo. Eu estou utilizando muita estrutura de decisão C. Então, mas funciona, mas não é esse o objetivo. Está muito bagunçado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse rapazinho aqui e vou utilizar o escolha caso para ficar um pouco mais organizado e bonito de se ver, certo? Então vamos lá. Escolha. Aí eu vou colocar o meu operador. Então aí o operador que eu for digitar, ele vai passar bem ali. Caso o operador que eu for digitar é uma string, né? Lembrando que a string aqui é o meu caractere, né? String, estou falando tanto para PHP ou para JavaScript, a gente chama de string, mas aí no Visual, né, em Portugal, a gente chama de caracteres. Vou colocar aí o mais. Caso a pessoa for digitar o mais, ele vai fazer essa opção. E aí, temos aí o resultado, que eu vou atribuir o meu cálculo nesse rapazinho aí. Lembrando que eu posso fazer dessa maneira a atribuição, né? Posso jogar o valor dentro dessa variável resultado. Opa! Isso, resultado, né? Tá errado aqui. Pronto, agora sim tá certo. Resultado. Então, eu posso jogar dessa maneira aqui ou utilizando esse outro rapazinho aqui, tá? Aí eu vou fazer o cálculo. Número, vou pegar o número 1, somar com o número 2. Muito bem, caso eu coloco o mais. Ah, não é o mais que eu digitei, é o menos. Então, ele vai para o próximo caso, que é o menos. Vamos supor, se a pessoa digitou menos, ele vai fazer a subtração. Resultado, vou atribuir o cálculo. Número 1 menos número 2. Ah, mas não é o menos, é o vezes. Caso eu digitei o menos. O menos não, perdão, vezes. Temos aí resultado. Vou atribuir o meu cálculo de novo. Número 1 vezes número 2. Também não é o vezes, é divisão. Caso seja divisão, ele vai lá, vai dividir para mim. Resultado, opa, vou atribuir o meu cálculo. Número 1 divido com número 2. Muito bem, com isso ele vai pesquisar. Eu aqui na opção, tá vendo que eu estou pedindo para digitar a operação? Digitei. Recolheu minhas informações. Próximo passo do algoritmo que ele vai executar vai ser esse carinha aqui, escolha caso, operador. Ele vai verificar qual do operador que está aqui dentro é um desses 4 opções aqui. Se é o mais, bateu aqui no mais, ele vai fazer o resultado, vai fazer o cálculo e atribuir o resultado. É menos, vai fazer aqui a subtração e vai atribuir para o resultado. É multiplicação, vai multiplicar os 2 números e vai atribuir para o resultado. É divisão, vai dividir e atribuir para o resultado.
Feito isso, eu finalizo o meu algoritmo, que é com fim escolha. Pronto, finalizei aqui. Com isso, ele vai jogar aqui, ó, o resultado é o que vai vir da atribuição aqui de qual que eu for escolher. Então, vamos ver ele funcionando. Vem aqui, executo o algoritmo, clica nesse botão, ou posso ir direto no atalho F9. Feito isso, vou lá. 9, vamos supor, eu vou colocar aí, dividido, opa, perdão, nem aqui, ó. Logo abaixo, aperto Enter. Vou lá dividir por 2, vamos ver o que acontece aí, ó. 4.5, tá vendo? Deu resultado, ótimo. Mas aí é uma situação bem curiosa que pode acontecer. Vamos ver, ó. Vou lá de novo, vou executar. Vou lá de novo. 8. Vou de novo na divisão, hein? Perdão, não é nem divisão. Vamos supor, vou colocar a letra U aí. Vamos supor que digitei errado. Eu vou colocar aí por 2. O que vai acontecer? Vai dar 0, tá? Ele vai dar o resultado 0 porque não existe esse operador U aqui. Posso fazer uma situação bem engraçada aqui, bem legal, tá? Então aqui você vai conseguir entender como funciona esse rapazinho aqui. Tá vendo? Escolhe a casa. Então, tem situações que você tem que medir, né? Você faz um algoritmo, você pensa, você faz todo o estudo, né? Toda a lógica para fazer o algoritmo. Então, aí tem situações que você vai utilizar a estrutura de decisão C, então, ou você pode utilizar o escolha caso. Mas aqui lá, você tem que entender que o algoritmo que você tem que fazer tem que ser rápido e objetivo e fácil de entender. Muito importante isso. Tem que ser fácil de entender e não precisa de muito rodeio para fazer. Se existe algo simples para fazer o programa ficar melhor, faça. Não precisa fazer uma coisa grande, gigantesca para fazer a mesma coisa se você tem uma opção um pouco mais simples para fazer. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões, deixe no comentário do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Compartilhe o vídeo para os seus amigos. Curta nossas páginas no Facebook e no Twitter. Até a próxima aula e tchau, pessoal!